tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 17 minutos. E hoje é quinta-feira, 16 de setembro. E olha, em primeiro lugar, como sempre, né? Depois do feriadão de ontem, agradecer muito a Deus por mais um dia, mais um finzinho de tarde, daqui a pouco o início de noite, e que seja uma noite abençoada na tua casa, com todos os teus familiares, todas as pessoas que você ama. Que Deus derrame bênçãos aí na tua vida. Agradecer a você, dona de casa, que permite que eu entre todos os dias no seu lar, na sua casa, em todos os cômodos, porque afinal, com a internet, com a rede social, não tem fronteiras, não tem limites. Agradecer a todos que estão agora nas nossas plataformas digitais, e são muitas plataformas. A você que está assistindo o programa agora pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está acompanhando agora pelo nosso site, pelo link tvdiariodosertão.com.br, muito grato pela sua audiência. A você que acompanha aí pela Netline HD TV canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HD TV. A você que acompanha agora aí pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência. A você, claro, que já segue a nossa homepage, hein? Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas completos para você assistir quando quiser, a hora que quiser. Aproveite também e se inscreva no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Nosso canal do YouTube, você já sabe, né? Você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos na íntegra para você compartilhar, para você assistir quando quiser, a hora que quiser. Agradecer a todos também que seguem o nosso Instagram. Aí já apareceu no seu vídeo, nosso Instagram é esse, Programa Checkmate TV.
vai lá, segue o Instagram, lá você vai saber tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você vai poder interagir comigo, sugerir pautas, me ajudar a fazer esse programa cada vez mais do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Afinal, o Balanço Diário é feito para você e com você. Agora nosso WhatsApp, olha, aí está no seu vídeo. Atenção, você de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, você pode falar comigo agora, ao vivo, tá? Você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário aos nossos convidados de hoje, através das nossas plataformas digitais e também através do nosso WhatsApp, que está aí no teu vídeo, ó. Esse que está aqui, tá? É o nosso WhatsApp e você fala comigo agora, em tempo real, tá? Manda a pergunta, manda o comentário. E olha, o nosso programa já vai começar com tudo, viu? Porque hoje é 2 horas praticamente de programa com eles dois, tá? Muita gente entrou em contato comigo e falando, Fernando, e aí, vai trazer alguém para falar, né? Sobre o que aconteceu no país no dia 7 de setembro, né? Sobre o dia da independência, a repercussão de tudo o que aconteceu. Vai trazer Nonato Saraiva, vai trazer o brigadeiro Átila Maia, vai trazer também Elisiário Máximo. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo fazer um programa com a dose cavalar. Eu vou trazer logo dois grandes para falar tudo aqui, falar a verdade, olhando para a câmera da verdade. E hoje eu trouxe, tá? Olha, você pediu, então se prepare, compartilhe. Vamos começar logo com ele, tá? Ele que está longe, mas ao mesmo tempo perto, devido à nossa tecnologia, que graças a Deus com a pandemia melhorou muito mais, né? Agora a gente pode fazer o programa desse jeito. E ele já está comigo, hein? Esse cara que é a voz da esquerda no Brasil. Olha, vou repetir aqui o que eu falo sempre. Eu estou esperando a voz da direita. Porque tem gente que está dizendo aí, esse programa é um programa só da esquerda? Não, esse é um programa democrático. Agora eu não tenho culpa se o pessoal da direita não tem a coragem de vir, né? Eu chamo, eu convido, vem para cá, vem o pessoal da direita, vem a voz da direita, não vem. Então eu tenho que dar espaço a quem quer vir, a quem quer falar, a quem quer mostrar a cara. E quem gosta disso é ele, hein? Elisiário Máximos, meu querido, boa tarde. Muito obrigado por ter conseguido esse espaço na sua agenda e estar conosco. Seu boa tarde para todos os nossos telespectadores. À vontade. Boa tarde a todos vocês aí que nos assistem pelo Facebook, pela TV Cajazeira. Boa tarde, Fernando Antônio. Boa tarde a todos vocês aí que gostam desse programa e querem ver um bom debate. Eu sou Elisiário Máximos, é um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez, junto com vocês aqui. É sempre um prazer quando o Fernando Antônio me liga e fala, vamos participar? É um prazer imenso. Muito obrigado, boa tarde e já começo da noite, né, aqui em São Paulo. Boa noite para vocês também. Muito bem, Elisiário Máximo ao vivo lá de São Paulo, ao vivo aqui conosco no programa. Então, aproveita agora, vai preparando tua pergunta, o teu comentário, manda pra gente aí pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso WhatsApp, eu vou fazer aqui ao vivo a eles, hein? O outro vocês já sabem, né? O Elisiário é a voz da esquerda no Brasil. E esse aqui é a voz da esquerda aqui na Paraíba, no Nordeste. Nonato Saraiva, boa tarde, meu querido. Obrigado mais uma vez pela presença. Suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os nossos seguidores habituais, né, desse horário.
E boa tarde ao Elisiário Máximo, uma figura que eu acompanho aí já há muito tempo, né? E ele tem aqui em Cajazeiras um seguidor fiel dele, né? Que é o nosso amigo Tony Cartacho, certo? Que de vez em quando Nonato, ele até propôs isso um dia, eu vou ver depois com o Fernando para a gente fazer uma exposição de fatos aqui, falando aquilo que ninguém gosta de ouvir, mas que a gente adora passar na cara de quem não quer ver o outro lado, o contraponto real dessa situação que a gente passa agora. Meu boa tarde a todos que estão nos seguindo pelas nets, pelas plataformas, aos nossos amigos dos grupos de todo o país, a minha amiga Marisa, da Casa do Lula de São Paulo, a Meire, ao Fernando Eiffel do Rio de Janeiro, certo? Ao Jack Kenner, a todos os meus familiares, a minha esposa Elis Regina, que está sempre ligada, meus filhos, o Júlio, o Hugo, a Isabela, o Felipe, a Malu, e a miudinha Alice, né, que estão agora lá em casa, nos ouvindo, nos assistindo e divulgando também a nossa voz, a nossa imagem e as nossas falas aqui. Fernando, nós estamos preparados, né, para o bom embate, não embate, mas uma discussão de ideias e fazendo exatamente o esclarecimento que as pessoas pedem. Qual a leitura que a gente faz dos últimos acontecimentos, né, dessa coisa estranha que aconteceu no dia da nossa, entre aspas, independência. Boa tarde a todos, um abraço, estamos aí para o que der e vier. Muito bem, muito bem. Então o público agora pode e deve participar, porque hoje realmente vocês pediram e quem manda aqui é você, é o nosso telespectador, né? Pediu bastante. Fernando, e aí, vai trazer ou não vai o pessoal para falar? Trago, e trago logo assim, 2 grandes aqui para o programa. Bom, eu quero começar logo abrindo aqui uma discussão aqui boa entre vocês dois, né? Discussão no bom sentido, ouvindo aí os pontos de vista de Nonato, mas também com Elisiário Márcio colocando os deles, né? Os dele. Então, Elisiário, veja só, eu queria que você começasse, depois Nonato também entra na fala, e a gente começa logo falando exatamente do que o público pediu, tá? Olha só, algumas perguntas me foram enviadas, e uma das perguntas, ela diz exatamente assim, olha só: no desgoverno do diz, desdiz, faz, desfaz, como ficam os seguidores de Bolsonaro, depois dos últimos fatos na semana da independência mais conturbada da nossa história? Olha só, quem são os personagens dessa espetacularização e o que realmente está por trás das ameaças e recuos provocadas pelo presidente e seus apoiadores? Elisiário Máximo, comece aí discernindo a respeito disso, e depois Nonato também aproveita e dá continuidade. Por favor. Os seguidores do Bolsonaro vão ficar onde estão. Sobrou muito pouco seguidor do Bolsonaro, a verdade é essa. O Bolsonaro, ele sabe que perdeu todos os seus seguidores desde quando ele não conseguiu montar um partido. Lá atrás, o Bolsonaro tentou montar um partido chamado 38, lembra disso? Ele tentou, ele precisava colher assinaturas, e essas assinaturas precisavam ser reconhecidas em um cartório. Ele não conseguiu montar o partido. Desde lá ele vem tentando um golpe, porque ele sabe que ele perdeu a aclamação popular. As pessoas conheceram o Bolsonaro quando ele sentou na cadeira de presidente da República. As pessoas conheciam sobre o Bolsonaro as fake news. Bolsonaro sempre teve um gabinete em Brasília de 5ª categoria. Este homem nunca fez nada. Ele passou anos sentado em Brasília sem fazer nada, só defendendo a própria família. E por um destino muito cruel, ele caiu sentado lá naquela cadeira lá e virou o presidente do Brasil, de uma nação magnífica. A demonstração que o Bolsonaro não tem mais ninguém é o que as pesquisas estão mostrando. As pesquisas estão indicando que o Bolsonaro não vai ser nem a segunda via.
Na minha opinião, o Bolsonaro nem vai disputar a eleição, na minha opinião. Com esse chamamento que ele fez, ele tentou várias vezes dar o golpe. Mas esse último, no dia 7 de setembro, ele foi por tudo ou nada. E os políticos, os senadores, os deputados federais, esperaram ver um jogo de cartas do Bolsonaro, esperaram. O Bolsonaro, com várias igrejas, vários pastores apoiando ele, o mais ferrenho de todos, aí, militantes do Bolsonaro, o Silas Malafaia, eles não conseguiram colocar no ato do dia 7 250 mil pessoas. 250 mil pessoas para um país de 213 milhões de pessoas é uma coisa simplesmente insignificante. E com recurso de um agronegócio, não de todo o agronegócio, de uma parcela de um agronegócio criminoso. Houve recurso privado, houve recurso público que vai ser investigado e o Bolsonaro vai pagar por isso. Os apoiadores do Bolsonaro vão voltar para dentro da caixinha, que estavam dentro da caixinha, que é o que tem o que mais de pior que tem no Brasil, é o militante, o que votou enganado, que votou através de fake news, é o cara que tinha 70 anos de idade, que tinha 60 anos de idade, que estava preocupado com a violência no Brasil, Mas aquele militante do Bolsonaro que fez campanha para ele, que compartilhou, que fez vídeo, que fez live, esse aí vai voltar para dentro do armário e vai esperar o meu malvado preferido 2 para ele apoiar. E são poucos. Se foi 220 mil, 250 mil pessoas entre Brasília e São Paulo, o Bolsonaro deve de ter de apoiador hoje, desse nível aí de zumbis, ele deve de ter uns 600 mil. Não tem mais do que isso. De apoiador, de internet, para compartilhar, para ficar perturbando todo mundo, o Bolsonaro não tem mais de 600 mil pessoas. A verdade é essa. Tanto é que o Lula já passou o Bolsonaro nas redes sociais. Porque o que o Bolsonaro tinha muito, não vou nem dizer Bolsonaro, né? Vou dizer os apoiadores do Bolsonaro. Era militantes robôs que tinha nas redes sociais. Conforme a CPI da fake news foi adiantando e os ministros do Supremo Tribunal Federal foi bloqueando esses canais que tinha esse monte de robô, ele vai cada dia mais perder militância e cada dia mais a esquerda brasileira vai ganhando esse espaço. Seguidor do Bolsonaro só tem 600 mil. E mesmo assim tem alguns que estão chateados demais, sabendo que tem um presidente calça frouxa. A verdade é essa. Muito bem, Elisiário Máximos aí abrindo, né? Falando aí um pouco já da questão da repercussão do dia 7 de setembro aqui no nosso país. Nonato Saraiva, o que você tem a acrescentar, a complementar aí na fala de Elisiário, por favor? Fernando e Elisiário, quando você sugeriu para a gente vir fazer esse contraponto aqui, a nossa leitura dos atos de 7 de setembro, eu já estava tentando falar com você para a gente colocar um programa extraordinário, né? A gente precisava fazer essa leitura, né? E o que é que eu vi? Primeiro, nós vimos um evento preparado há mais de 2 meses, e sobre ameaça. Eu acho que o bolsonarista até hoje estava imaginando que o exército ia estar na rua com o Bolsonaro. E o exército, o cabo e o soldado e a sua turma ia fechar realmente o Congresso. Agora, para acontecer o que depois, se eles em 1000 dias não conseguiram administrar uma pandemia? Se em 1000 dias tudo aumentou, levaram o gás para R$110, a gasolina para 7, o dólar para quase 6, o quilo de carne para 50, certo? A mortandade para mais de quase 600 mil, e o cara andando de moto, fazendo churrasco, motocicletas e mais inaugurações de pontas de obra, fazendo comícios antecipados, porque ali foi um ato político, ali foi um comício. E o que é mais grave, foi um evento político envolvendo todo um aparato público, que é ilegal. Nós tivemos no dia 7 de setembro que a gente saiu às ruas para ver os desfiles, os, entre aspas, patriotas, que eles acham que se enrolar numa bandeira brasileira os torna mais patriota do que eu, Elisiário e você, e ao mesmo tempo entregam tudo que a gente tem a preço de banana, como agora, e tem essa mania de jogar a culpa para os governadores, para o STF, e botou na cabeça do gado lá que iam realmente
entrar, arrombar as portas do STF, pegar os 11 ministros e tirar fora dali, substituir por quem, né? Você chegar a ponto de ver, eu disse no programa passado, nós somos o país que tivemos Sobral Pinto, que tivemos Ulisses Guimarães, Enfio, Chico Buarque, tivemos a Tropicália, tivemos a Brizola, tivemos estadistas de respeito do mundo todo, passamos por algo até chato, que a gente ficou naquele... imaginando que poderia acontecer se realmente essas pessoas iam provocar este ato. O que é que eu vi? O único poder ainda que Bolsonaro não pôde e não pode comprar é o STF. Ele comprou a Câmara, certo? Com o Centrão coordenando a Câmara. Teve problemas com o Senado, está tendo problemas com o Senado. Eu acho que vai começar a ter problemas com Augusto Aras, porque Augusto Aras queria a recondução. E no primeiro, ele sabia que ia demorar pouco, ele tinha que fazer aquilo de proteger e blindar o presidente, para daí chegar à recondução, para poder evitar que os impeachments passem e que as denúncias cheguem ao STF. O Bolsonaro convocou sua militância e jogou assim a última cartada. Ali é o que ele tinha, é o que ele tem. Eu imaginei que fosse 30 vezes mais. Pelo boom, barulho, a zoada que teve. Eu conheço Brasília, meus filhos moraram lá, eu fui muitos congressos e fui shows ali também. Ali eu fiz a leitura dos espaços. Os gramados, 3 primeiros gramados principais, ali tem em torno de 600 de largura por quase 1.000 de comprimento cada gramado daquele. Eles usam ali até para fazer um teste de contingente. Quando há eventos, eles vão até a torre, dependendo do tamanho do evento, até a torre de TV. Eu assisti ali em 2008 um show com 2 gramados lotados. Show do Capital Inicial, shows de rock, eventos ali em Brasília. O Bolsonaro não conseguiu lotar meio gramado lá em Brasília. Com todo esse arranjo, esse aparato, o apoio incondicional, o chamamento, antes do dia 7, nós tivemos inúmeros cultos de igrejas evangélicas fundamentalistas, que indiretamente era uma convocatória para esse evento. Essas igrejas, entre aspas, que têm como temeridade a chegar a passar a tributação sobre as grandes fortunas. Porque se tem um cara que Jesus, Deus, qualquer entidade, Shiva, Orixás, passa longe, é de um cidadão chamado Silas Malafaia. Porque eu não admito que você use o nome cristão, Cristo, para pregar ódio. Aquele homem fala, ele cospe ódio. É matar, deseja mal. E a gente sabe o que é que está por trás disso. O lucro acima da vida. Então o militante ele foi achando que ia ter mesmo a invasão do STF. O próprio Bolsonaro sabia que isso nunca poderia acontecer. Certo? De forma nenhuma. Primeiro porque o Brasil já está numa insegurança jurídica tremenda, mundial. As empresas estão indo embora do Brasil exatamente por isso. Ele ia aprofundar mais ainda essa insegurança. A pressão dos próprios empresários que o ajudaram no golpe até aqui, fez com que ele recuasse em relação a isso. Certo? Mas, infelizmente, alguns militantes ainda imaginavam que realmente isso ia acontecer. E aí foi quando eles deram com os burros na água. Porque o exército não foi, os políticos não foram, certo? Que ele imaginou que iriam mais políticos, né? Teve um péssimo apoio. Em São Paulo, teve muita gente na Paulista, mas era o esperado. No resto do país, muito insignificante as mobilizações. As grandes mobilizações que mudaram realmente o país, nós tivemos, tipo assim, várias paulistas daquela no país todo. Quando foi para Tiracolo, que foi o movimento uníssono, nós tivemos mobilizações gigantescas em todas as capitais do país, inclusive em Brasília. Quem acha que aquele ali é muita gente, não viu a mobilização das diretas. Na passeata do CEMIG foi mais de 1 milhão. Né? Então, ele viu que ali, para fazer o que ele precisava e talvez pretendesse, mas a gente sabia que ele não faria. Eu sempre disse, e disse a você, é um blefe, é uma fanfarronice aquilo ali. Porque ninguém pode. Mas eu vi coisas absurdas, como o homem negro comemorar, chorando com um bigode de um canto a outro, estado de sítio. O cara não sabe sequer, se soubesse que era estado de sítio, jamais ele comemoraria. E ele, como cidadão afrodescendente que desconhece até a própria raça, quando pede e comemora e vibra com o estado de sítio. Acreditaram em fake news, jogaram fake news e os caras acreditaram que realmente ia acontecer e saíram frustrados. A grande maioria saiu atacando o Bolsonaro. E o Bolsonaro recuou e ajoelhou-se ao Xandão, né? E agora, para não ficar mais feio, os apoiadores de Bolsonaro disseram, como é que a gente vai consertar isso? O day after, né? O dia seguinte. Vamos dizer que foi uma jogada de mestre.
O Bolsonaro mostrou apenas a força que tinha. Que força? Bolsonaro não tem mais do que 25% dos seus eleitores. 25% de 57 milhões é 14 milhões, vamos supor que tenha 25 ainda. 14 milhões e 700. Entre os 57 milhões que ele tem, que eu acho que não é nem isso, e o Elisiário tem até razão em relação a isso. Mas isso não elege presidente. Não elege. E para ele realmente achar que tem força, ele tem que botar no mínimo 50 vezes o que ele colocou ali. Certo? Ali é o máximo do máximo, é o que ele tem. Ele reconheceu que aquilo ali não era necessário. Mas na Paulista, ele se achou. Se achou. E o que é interessante é você observar o nível e o espelho das pessoas que apoiam o Bolsonaro. A classe média branca paulistana, você não vê pobre, você vê poucos negros, você vê muitos velhos, né? Muitos aposentados de autarquias, a famosa elite branca paulistana, que sempre foram fascistas, sempre foram racistas, nunca gostaram de pobre, nem de muito menos de nordestino, e é esse o perfil do apoiador de Bolsonaro. Teve paralelamente a isso o agronegócio, os ruralistas, os bancos privados, que colocaram lá todo o apoio jurídico e logístico ao movimento, inclusive transportes, hotéis pagos, aquela imagem colocando R$100 dentro do ônibus para cada pessoa, e toda uma estrutura paga com dinheiro público, porque as pessoas que foram financiar esse ato são pessoas que estão lucrando barbaridades com a pandemia e lucrando barbaridades com esse governo. Então é o povo que trabalhou e disse, tem que ir todo mundo. Só que, se a gente tem isso aí, é tudo que você tem, eu sinto lhe decepcionar, porque só a parada gay, coloca nas ruas de São Paulo, no Brasil, 1.200.000 pessoas. Somente a parada gay colocou mais nas ruas do que todo o evento de Bolsonaro. Eu acho que dá para a gente começar, né? Muito bem, Nonato Saraiva e Elisiário Máximos ao vivo aqui no programa. Você que está assistindo pode, deve participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aí a quem você dirigir a sua pergunta ou o seu comentário. Então fica à vontade, você de qualquer lado político, qualquer sigla partidária, fica à vontade, o programa aqui é democrático, então você fica à vontade para mandar a sua pergunta e eu vou fazer. Agora veja só, eu vou tocar num nome aqui, que eu gostaria que Elisiário começasse, depois você desse uma continuidade, um nome que geralmente quando a gente fala nele, tá certo? A esquerda não gosta, vamos ser bem sinceros, né? A esquerda não gosta, tá? Não se sente bem em falar do ex-presidente Michel Temer. E agora eu pergunto a você, Elisiário, como é que você viu essa entrada estratégica do Temer aí, exatamente como o Nonato falou, no day after, no dia seguinte, né? Quando o Bolsonaro, com aquela carta ao Brasil, né? Ele, de certa forma, também, tá? Isso aí tem que ser muito realista, né? Decepcionou muita gente que foi para as ruas, que não esperava que ele dissesse o que ele disse na carta, né, com relação ao ministro do Supremo. Como é que você vê, Elisiário, essa entrada do Temer e esse recuo de Bolsonaro? Depois Nonato fala. Vou começar com o Bolsonaro e vou falar do Temer. O Bolsonaro não era nunca para ser o presidente da República. O discurso do ódio contra o PT estava todo feito para o Alckmin ganhar as eleições. Só que o Alckmin não conseguiu emplacar o discurso do ódio. O Bolsonaro saiu candidato a presidente da República para o PSL para eleger seus filhos e eleger alguns deputados, formar uma bancada. Mas o ódio que a Rede Globo, que a Veja, que a Isto É, que a Folha, que a Folha, que o Estadão, foi tão grande que esse ódio dessa mídia golpista e dessa robozada, que é uma máquina de fake news, caiu tudo em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro, então, indo para o segundo turno, ele tinha que fazer algo e não estava preparado para ser o presidente da República. A pessoa que é o presidente da República hoje é uma pessoa extremamente despreparada. O Bolsonaro foi feito para dar apoio ao Alckmin no segundo turno. Só que aconteceu o inverso.
o Alckmin foi mal votado e o Bolsonaro foi muito bem votado e foi para o segundo turno. Acredito eu que se a eleição durasse mais 15 dias, a gente ia fazer um vira-voto e o Haddad ia ganhar. O que acontece com o Temer? O Temer, então, ele coloca à disposição do Bolsonaro todos os cargos de Brasília. São mais de 14 mil cargos. E o Bolsonaro negociou uma frente contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Haddad, e já foi engavetando pessoas em Brasília. Na verdade, o governo do Bolsonaro é do Temer. O governo do Bolsonaro é do Temer. O Temer não é só o conselheiro do Bolsonaro. O Temer é o dono do Bolsonaro. Ficou bem provado isso, que no desespero do Bolsonaro, o Bolsonaro chegou ao poder, ele é uma pessoa que não gosta de largar o poder, tudo que se aproxima de Bolsonaro, ele quer derrubar. Só que o Temer, ele não conseguiu derrubar o Temer. A verdade é essa. Então ele tenta uma aclamação popular, na sua cartada final do dia 7, ele achava mesmo que ia colocar 3 milhões de pessoas em Brasília. Ele achava que ia colocar 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Com isso aí, ele faz um barulho. Com 6 milhões de pessoas no Brasil protestando a favor da não democracia, ele ia fazer um barulho. Só que ele colocou de 220 a 250 mil, Bolsonaro. Não só ele colocou. Ele e os pastores que seguiam ele. Ele tentou, durante 90 dias, saiu em todos os quartéis aí do Brasil, dando medalhinha a policial militar. Ele achava que ia fazer uma SS do Hitler, dos policiais militares. Não foi um policial da ativa em protesto em favor do Bolsonaro. E os pastores que prometeu multidões para o Bolsonaro, pastores ligados ao Bolsonaro, não conseguiu nem colocar os próprios membros na rua. Os próprios membros dos pastores que estavam ligados ao Bolsonaro não foi para a rua. E mais um detalhe maior. A esquerda, nosso companheiro Nonato está aí, a esquerda aprendeu a rebater a mentira. Nós assistimos o Bolsonaro crescer e a gente não tinha canais de esquerda para rebater as mentiras. Nós aguentamos esses bolsominions dizer que a Friboi era do filho do Lula. E a gente não tinha um canal de esquerda para a gente pegar e mostrar realmente quem era o dono da Friboi. A gente não tinha nem como mostrar para o Brasil inteiro, olha, o filho do Lula não é o dono da Friboi. Quem é o dono do Friboi aqui é o Joelis Batista, é o irmão dele. Você não tinha. Nós assistimos uma fake news da deputada federal Zambelli dizendo que a filha da Dilma era a dona da Havan. A gente não tinha uma rede para mostrar realmente quem era o dono da Havan. A gente não tinha. Nós assistimos um jovem, um senhor lá no Uruguai, andando numa Ferrari de ouro, né, banhada de ouro, e eles disseram que era o filho do Lula. E muitas pessoas acreditaram nisso. Agora não. O ato do dia 7 de setembro não teve êxito, não foi para frente, porque a esquerda tem voz. Não estou falando da voz do Elisiário, é a voz de toda a companheirada. Nós mostramos nas redes sociais que o ato era antidemocrático. Nós mostramos nas redes sociais que o ato era uma ilegalidade, era mais um golpe. Foi por isso que as pessoas não compareceram na rua. Nós mostramos que esse ato era contra o direito de protestar. Eles estavam querendo dar um golpe para acabar com tudo. Até esses bandos de zumbis aí que estão na frente do Bolsonaro, que são poucos, que foi para a rua, não sabia nem o que estava fazendo. Você pode entrevistar essas pessoas aí, essas pessoas é o que tem, mentalmente, é o que tem de pior na sociedade brasileira. Eu não tenho medo de falar isso. Essas pessoas que foram para Brasília tentar fechar o STF, eles queriam invadir aquilo lá. É o que tem de pior. Graças a Deus que é uma minoria. Hoje nós sabemos que é uma minoria. É uma minoria. Então, ele só não teve êxito em nenhum dos seus golpes tentados, porque a esquerda tem voz. E toda vez que ele tenta um golpe, a esquerda vai para as redes sociais, o embate é aqui, é nas redes sociais, e mostra que o Bolsonaro está errado, que está fazendo atos antidemocráticos. E com isso, ele perdeu os membros da igreja,
Com isso, ele está perdendo os policiais que apoiavam ele. Com isso, ele está perdendo o Brasil inteiro. E já perdeu. E no meu modo de ver, o ato do dia 2 de outubro e dia 15 de novembro, ele vai sofrer o impeachment. Porque todos os atos que foram feitos contra o Bolsonaro foi feito para vacina, foi feito para auxílio emergencial, foi feito para emprego. Agora, o ato do dia 2 de outubro e do dia 15 de novembro é o ato do impeachment. E eu tenho certeza que o Bolsonaro não passa o Natal sentado na cadeira de presidente da República. Muito bem, Elisiário Máximo, ao vivo, direto de São Paulo, aqui no Balanço Diário, falando para a gente sobre a repercussão do 7 de setembro, do Dia da Independência, aqui no Brasil. A pergunta que foi feita com relação ao Michel Temer, Nonato Saraiva, quer acrescentar algo à fala do Elisiário? Quer complementar com mais alguma coisa? Fique à vontade. Antes, a vinda aqui, até no dia do assessor do Trump, né, já vem orientando, veio antes aqui, antes da morte do presidente do Haiti, membros da CIA, para programar os futuros atos. Porque o Bolsonaro, assim, ele é um fantoche, né, ele é um boneco, ele não pensa, ele não articula nada. O cara foi dispensado do Exército por distúrbio de personalidade, né? E o próprio Geisel, né? O ditador, o truculento Geisel, dizia que ele era um militar bunda suja, desculpa a palavra, mas o próprio já está em documento aí, certo? Então, o cara que segue um cidadão como o Bolsonaro, ele o tem como referencial. Ele se vê naquela pessoa. Então, todas as patacadas que o Bolsonaro faz, essa pessoa também costuma fazer, que são pessoas que estavam no submundo, né, do fascismo, do nazismo, e a gente vê uma concentração em São Paulo maior, porque vieram de onde? Do Rio, do Paraná, de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para lá, que são exatamente redutos que há muito tempo tentaram se separar, por exemplo, do Nordeste. Nós temos umas células grandes de nazifascismo lá, que são herdeiros, né, dos nazistas que vieram fugindo da Europa e que receberam, como por exemplo da família Rocha Miranda, fazenda no Rio de Janeiro, né, fazendas para se esconder e para tocar sua vida aqui. Aí tiveram gerações aqui, e a gente tem no meio disso aí movimentos extremamente nazifascistas. Tá? A gente vê a cara do povo. Basta falar com uma senhora idônea de 80 anos, que ela já vem com você, lhe cuspindo, com um ódio tremendo. Eu disse, caramba, esse povo existia. Isso é um sanatório geral. Se um cidadão que foi dispensado do Exército por distúrbio de personalidade comanda esse pessoal se vê nele. Todo esse pessoal age como ele. Faz as mesmas patacadas, não seguram a palavra, usam as instituições em benefício próprio. Que o cara dizer que eu vou trocar todos os diretores da Polícia Federal, promotor, para não prejudicar minha família, meus filhos. Isso é combater a corrupção? Combater a corrupção é dar autonomia à polícia, ao Ministério Público, para lhe investigar. Certo? Agora mesmo, aproveitou-se do movimento de 7 de setembro para passar o MP, para liberar as redes sociais, para passar fake news. E ainda abre a boca e diz, antes ele colocava João, né, o capítulo de João, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E agora ele abre a boca e diz, quem é que não fez uma mentirinha na vida, cometeu uma mentirinha? O presidente vai mentir e diz que isso é normal. Ele já mente diariamente para o povo, diz uma coisa hoje, diz que amanhã não disse. Ele diz que nunca falou em cloroquina, tendo gravações dele, que não falou em tratamento precoce, tendo gravações dele dizendo isso. Submeteu a nossa população a 600 mil mortes por brincadeira. E as pessoas que estão aí apoiando esse cara concordam com isso. Concorda com esse grau, certo, de queda no poder econômico da população, concorda com as mortes que estão acontecendo, com a pobreza que se instalou no país novamente. Esse pessoal está dando aval a ele, está dizendo que isso é normal. Essa situação que o Brasil está passando, que é normal você dar 120 no botijão e receber um auxílio emergencial de 150. E aumentar R$10 no salário mínimo, e aumentar a conta de luz também por desorganização de quem estava à frente. Por exemplo, atrelaram a nossa gasolina ao preço do dólar. E as empresas que estão explorando o nosso petróleo, com o Temer e Bolsonaro que votaram a PEC do teto dos gastos, congelando investimento na saúde e educação e infraestrutura por 20 anos, são as empresas que estão explorando o nosso combustível agora.
Isso não é muito desigual, você entrar num país para usar os recursos sem pagar tributação. Então, foi o Temer que fez isso. Foi o Temer que ajudou a Bolsonaro a ser eleito. Foi o Temer que fez o golpe da Dilma, que tramou o golpe da Dilma. A gente tem as gravações, junto com o Jucá e tudo. Então, o Temer, ele não saiu ele ficou observando e diga, eu só chego na hora certa. Mas as pessoas lembram que um dia desses estavam gritando fora Temer. Exatamente pelo que fez. Congelaram recursos e investimentos na saúde e educação por 20 anos. Isentaram as petroleiras internacionais de tributação por 20 anos para explorar tudo no Brasil. Ao mesmo tempo aumenta o preço dos combustíveis. Então é uma jogada. Eles não estão nem preocupados com o aumento do combustível, não. Eles querem que o povo e o pobre se dane. Mas nessa mescla de gente que tem aí, eu não me admiro essa elite branca que está aí, não. Eu me admiro o pobre que vai. Porque tem gente que vendeu tudo que tinha, foi para Brasília, para lá, atrás dos 100, 200 reais de um sanduíche lá que prometeram. E depois chegaram aqui, estavam fazendo vale imposto de combustível para poder pagar as contas do dia. E está injuriado com o que viu lá, porque não foi feito de besta. Né? Ele disse, eu posso botar esse monte de gente na rua. Só que ele viu que ali não é contingente para ele bater o pé no chão e dizer, eu mando aqui, certo? As instituições são maiores, então ele não conseguiu submeter ao STF. Ele tentou, né, o Nunes Marques lá já está tirando de foco a pauta das investigações do seu filho, né, o Flávio Bolsonaro, colocando para frente, né, já começou com a blindagem ao presidente, mas ele vai ter um sério embate agora, que é as atitudes do Ara. A Lindora já está abrindo investigações sobre o filho do Bolsonaro, então com a recondução do Aras para novamente estar na PRG, ele vai ter problemas, porque o Senado ele já não está mais controlando. E rapidamente ele vai ter problemas com a Câmara. Por quê? O Senado, o STF, as instituições jurídicas já estão tentando entrar com ações e medidas na Câmara para impedir que apenas o presidente da Câmara decida se tem impeachment ou não. Isso não é correto. Tem 11 ministros no STF. Nós temos um Senado inteiro, nós temos a Associação de Magistrados aqui, nós temos inúmeras pessoas, são mais de 140 pedidos de impeachment. Não é só da esquerda, não. São de várias instituições que o anterior sentou em cima, esse agora sentou também. Se aquelas pessoas, os juristas, o STF, todo mundo viu que Bolsonaro cometeu mais de 85 crimes. Só no dia da 7 de setembro ele cometeu 15 crimes políticos. Fez comício. Certo? Aquelas faixas que são faixas feitas na mesma gráfica, com a mesma tinta, com a mesma letra, que os caminhões vêm e distribuem lá, não é nada espontâneo. É a mesma dos atos antidemocráticos de Brasília. São as mesmas faixas. Ditadura militar, intervenção com Bolsonaro no poder. São as mesmas faixas dos mesmos grupos, na mesma gráfica, a mesma impressão. É um movimento que se repete, antidemocrático e criminoso. Então, você concordar com isso é concordar com crimes contra a Constituição. Crimes lesa pátria, crimes lesa humanidade. E é isso, o Temer está chegando como o vampiro de sempre que chega por trás, mas a gente tem que lembrar, um dia desse, nós pedimos fora Temer. E a última coisa que ele fez foi ferrar com o pobre, que isso que a gente está passando hoje é exatamente pela PEC do teto dos gastos, que contou com o posicionamento e ação da bancada do Bolsonaro, da bancada do Boi, da bancada da Bala, da Fiesp, dos bancos privados e de todos os evangélicos fundamentalistas. Foram responsáveis por essa tragédia econômica que a gente está tendo hoje. Pelo congelamento, a PEC do teto dos gastos, que congelou tudo por 20 anos. E nós estamos passando por isso. É para a gente lembrar quem foi o pai disso. Está aí o vampiro do Michel Temer. Muito bem. Ao vivo aqui no Balanço Diário, Nonato Saraiva e Elisiário Máximo. Agradecer aqui a audiência, Núbia Cavalcante, boa tarde. A Miriane Tavares, é a irmã do a Miriane, eu esqueci de falar no começo, eu tenho que mandar um abraço para ela agora. Se você não vai mandar um alô para ela. Agora estou mandando, tá? Desculpa, eu tinha esquecido no início, mas agora já estou colocando na relação. Muito bem, e a Miriane está dizendo aqui o seguinte: Elisiário, sou sua fã, sigo você na internet. Olha aí, muito bem. Pois é, eu quero agora eu quero falar eu vou perguntar ao Elisiário, né, sobre esse assunto. Ele está aí palpitando nas redes sociais, nesse momento, tá certo? Foi algo que aconteceu aí nas últimas 48 horas, tá? Elisiário, você deve estar sabendo, né, a respeito da carta
do diretor, do presidente da OAS, Léo Pinheiro, tá? O Léo Pinheiro, ele entregou uma carta escrita de próprio punho ao Ministério Público, e nessa carta ele diz o seguinte, olha só, ele diz que foi forçado pelo, na época, juiz Sérgio Moro, certo? A incriminar o presidente Lula. Essa notícia está repercutindo aí, agora, nesse momento, em todas as redes sociais. Isso aconteceu, se não me engano, foi ontem ou antes de ontem. Essa carta foi entregue, escrita de próprio punho, pelo Léo Pinheiro, que é o presidente, diretor da OAS. O que é que você pode dizer a respeito disso, Elisiário Máximos? Logicamente, o Sérgio Moro, ele trabalhava, no meu entender, o Sérgio Moro trabalhava num consórcio internacional para acabar com o Brasil. Esse Sérgio Moro é responsável por acabar com 600 mil empregos na área de petróleo do estado do Rio de Janeiro, com 600 mil empregos. Ele perseguiu as nossas empreiteiras de construção civil pesada, Ele investiu pesado para acabar com todas as nossas empresas, e ele conseguiu. Esse desemprego que o Brasil vive hoje, essa lástima que o Brasil vive hoje, a gente não deve esquecer que tudo começou com o senhor Sérgio Moro e com a senhora Rede Globo, para derrubar um governo democrático, um governo que estava indo bem. O governo estava indo muito bem. E antes do Sérgio Moro tem o senhor Aécio Neves, que o senhor Aécio Neves disse que a Dilma ganhava, mas não governava. Por isso que é muito importante votar para presidente da República e votar nos aliados para presidente da República. Com certeza, o Sérgio Moro ameaçou muitas pessoas para delatar o Lula. Eu conheço algumas pessoas que foram presas que diziam que eles queriam o Lula. Quem eles queriam era o Lula. O Lula foi preso por uma coisa tão insignificante, uma mentira tão deslavada, que foi aquele triplex onde ele nunca morou. Olha, você que está assistindo a TV Cajazeiras, você que está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, por todos os canais, você acha que um presidente da República, reconhecido no mundo inteiro, que almoçava com a rainha da Inglaterra, que foi chamado de o cara pelo Obama, o presidente da República dos Estados Unidos, uma pessoa que, se sair na rua, a multidão segue, ele ia mesmo morar num triplex, no Guarujá, onde tinha que atravessar 2 faixas de asfalto para ir para a rua. Você acha mesmo? E se outra coisa, se não fosse o povo sem medo do Boulos ter invadido o triplex e ter mostrado as fotos reais do que era aquele triplex, se não fosse as denúncias para cima do Sérgio Moro, então o Sérgio Moro pressionou tanto o Sérgio Moro, ou nessa vida ou em outra vida. O senhor vai pagar pela morte da dona Marisa. A dona Marisa, ela morreu porque não aguentou tanta mentira. A cabeça dela explodiu. Você vai pagar por isso. O Lula mesmo falou assim, olha, Sérgio Moro, você vai ser julgado. Um dia você vai ser julgado. Quem é Sérgio Moro hoje na fila do pão da política? Ele não é ninguém. Ele perdeu toda a sua moral. Uma moral que a gente já sabia que ele não tinha. Fugiu para os Estados Unidos, foi trabalhar para próprias empresas que ele ajudou a condenar, e hoje estamos vendo aí, o Léo Pinheiro fazendo uma carta de próprio punho, absolvendo o Lula. Na verdade, o Lula está sendo absolvido de tudo que foi de mentira contra o presidente Lula. Olha, é uma vergonha tão grande da gente ver que condenaram o Lula por causa de um triplex que ele nunca morou lá, e a gente vê esses filhos dos Bolsonaro com mansões de 12, 14 milhões. É uma vergonha. Olha, o Léo Pinheiro, apesar de ter feito essa carta agora, mas ele prejudicou muito o Lula. Muitos empresários aí, querendo salvar a própria pele das suas empresas que fizeram coisa errada, entregaram o Lula
Entregaram o Lula, que não tinha nada a ver com a história, para salvar suas empresas. Nem salvaram as suas empresas e nem conseguiram levar o Lula para a destruição total. Porque o Lula saiu mais forte da cadeia do que entrou. E o Lula vai ser o próximo presidente da República, se Deus deixar, se Deus quiser. Porque que justiça, nada, preste atenção, nada vai tirar a cadeira de presidente da República de um partido de esquerda. Nada. Se condenarem o Lula agora, ele elege um poste. Ele elege até eu ou o Donato para presidente da República. Se deixar ele solto, ele vira presidente da República. Eu não sei o que o Michel Temer e esse monte de golpista vão fazer. Porque que eles não vão conseguir fazer a segunda via. Eu não estou falando nem terceira, que o Bolsonaro não é nem segunda via mais. Eles não vão fazer ninguém à altura para competir com o Luiz Inácio Lula da Silva. E o Léo Pinheiro, ele não tinha que ter feito uma carta, não. Ele tinha que ter feito um vídeo pedindo desculpa para a nação. Para a nação. Ele e muitos outros aí. É a minha opinião. Muito bem, Elisiário Máximo, ao vivo aqui no Balanço Diário. Nonato Saraiva, ainda nessa mesma tecla, a carta do presidente da OAS, feita de próprio punho, entregue ao Ministério Público, onde Léo Pinheiro diz, que o ex-juiz Sérgio Moro forçou ele a incriminar Lula. Esse assunto está nas redes sociais. Isso aconteceu aí nas últimas 48 horas aqui no Brasil. O que é que você pode falar a respeito disso, dando continuidade à fala de Elisiário Máximo? Está nas redes sociais, está em toda a mídia do país, né? Inclusive no jornal, o Jornal Nacional pautou isso ontem também, e ainda complementando a fala do Elisiário, tem coisa ainda bem mais grave, porque isso aí, Fernando, a gente já preconizava, a gente já dizia. Vocês veem, teve debates aqui, que tinha promotores aqui que endeusavam Sérgio Moro. Ninguém podia falar mal do Moro, que ameaçava até de prisão. Sérgio Moro era um deus. E quando você vê a justiça brasileira se comportar, quer dizer, o lado podre da justiça se comportar da forma que o Moro, não só o Moro, mas o Moro, o Dallagnol, a Laura Tesla, a Gabriela Hart, que fez o Ctrl-C, Ctrl-V, copiou aquela sentença sem sequer observar que ela estava se referindo novamente ao sítio e não ao triplex. O Tribunal TRF4, os 3 do Rio Grande do Sul, que disseram que leram 2.000 páginas numa hora, né, para rapidamente jogar aquela sentença aqui, só continuando a intenção do Sérgio Moro. Como Elisiário muito bem colocou, eu gosto de voltar um pouco, tudo foi preparado no golpe contra a Dilma, e eu vejo muitos pseudos entendedores da economia, a culpa da Dilma foi porque não soube trabalhar com as commodities, conversa para boi dormir, para encobrir o discurso do Aécio que disse, ela não irá governar, ela não terá, nós vamos sangrar este governo, ela não terá a Câmara, o Senado e muito menos o jurídico. E a gente viu toda a trama do Temer com a parte jurídica para tirar a Dilma, o TCU começou por ali, Joaquim Barbosa condenou os mensaleiros e recebeu como prêmio a aposentadoria antecipada há 10 anos e foi viver sua vida no Panamá, certo? Nas offshore do Panamá, e foi envolvido nos maiores escândalos interplanetários, que são os Panama Papers, papéis do Panamá. Seu filho, alta cúpula do PSDB, abafaram, condenando os mensaleiros, que depois de 15 anos, todos foram inocentados. Por que é que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Primeiro, quando chegou no Lula, pegaram os mensaleiros, pegaram a Dilma, depois disseram que a Dilma não cometeu crime, então por que não lhe devolveram o mandato? Se lhe tiraram o mandato por causa de uma pedalada, quantos crimes Bolsonaro cometeu e continua no poder? Por que tiraram a Dilma e não devolveram o mandato? Porque era para chegar no Lula, e para chegar no Lula estava tudo preparado. Pela primeira vez a gente viu no país, condenar uma pessoa antecipadamente, execrar a sua família por uma delação premiada. Muitos desqualificados foram para as mídias, inclusive aqui na nossa cidade, encheram os microfones das mídias, até quase poucos dias atrás, chamando o Lula de ladrão, os petistas de criminosos, sua família, com essa maldade que foi exposta, vinda da cabeça
criminosa de juristas que não se comportaram como tal, desrespeitaram a toga que vestiam. Mas o Lula encarou eles de frente em todos os debates, ao contrário dos fanfarrões das redes sociais, que quando são chamados para a cariação, inventa logo uma doença, um formigamento no corpo, se abraça com um pudo, vai para o hospital, diz que está doente, pede habeas corpus para não falar. São os valentões que estão nas redes sociais. E aconteceu um fato, Fernando, interessante. Zé Trovão e o Eustáquio, os caras foram para o México. Olha bem, tem hora que é para rir, cara. É uma piada pronta. Os caras foram para o México, fugiram e pediram asilo num país de governo de esquerda. Os caras estão lá pedindo asilo no governo de esquerda, certo? Então essa loucura que está acontecendo, essas pessoas estão colhendo exatamente o que foi plantado com aquelas delações. Não foi só Léo Pinheiro, não. A família Odebrecht inteira. Foram dois depoimentos do Odebrecht pai e do Odebrecht filho, dizendo que Lula não tinha nada a ver com aquilo. Ele, o Léo Pinheiro, todos foram procurados amistosamente pela turma do Moro, se submeteram, segundo eles, a todo tipo de pressão, de tortura psicológica com sua família, para que eles condenaram assim penas infinitas. O Léo Pinheiro ia morrer na cadeia, se não incriminasse o Lula. Todos eles tiveram esse tipo de pressão, de ameaça, e eles passaram a aguentar esse período todo. No terceiro depoimento, todos eles estranhamente condenaram o Lula. E aí qualquer desqualificado aqui da região, se sentindo o direito de ligar para uma rádio e chamar o maior presidente da história desse país de ladrão, certo? Abrir a boca, se ele ainda estava em fase de acusação, o que é o grande mal do povo brasileiro. Isso foi tudo proposital, porque teve um trabalho de mídia gigantesco, certo? Quem não lembra da propaganda que fizeram em relação ao triplex, que colocaram a Veja, isto é, na capa, uma mansão com uma piscina que era maior do que o prédio, e dizia que ali era no triplex, lá dentro tinha aquilo tudo. E quando o MTST invadiu, mostrou um apartamento mequetrefe, que se fosse aqui em Cajazeira não valia 250 mil reais. Era para condenar, Fernando, com uma coisa michuruca. Invadiram a casa do Lula às 6 da manhã com a Rede Globo, com helicóptero em cima, Moro preparando uma prisão no aeroporto, quebraram tudo na casa do Lula, filmando, policiais federais, garotos ainda, desrespeitando o Lula, rasgaram o seu colchão, brincando, vamos ver se tem dinheiro para Cuba, levaram os tablets do neto do Lula. O neto do Lula faleceu no hospital. Os promotores e aqueles jornalistas sacanearam com os mortos da família do Lula, com o irmão, com a dona Marisa, e com o neto do Lula, que era um filhinho para ele. Fernando, a morte do neto do Lula, que ele não teve ainda condição de abraçar o neto, que era um filho, ele tinha sempre fotos com a criança, linda aquela criança, ele morreu no hospital. Os pais souberam, Fernando, pela TV do hospital. A Globo soube antes da morte do garoto do que os pais. Estavam lá no hospital. Quando eles estavam na espera, eles olharam e saiu no Jornal do Globo que o neto do Lula tinha falecido. E depois os promotores foram zonar. É um comunista a menos. Como é que nós chegamos a este ponto de juízes como o Paludo, o Januário Papudo e aquela turma lá da Laura Tesla, diziam: Lula não pode ver o corpo do irmão. Nós não vamos deixar que ele faça comício. Lula não pode colocar a cara nos adesivos. Foi muito desigual a eleição. Aqui na Paraíba, por exemplo, Fernando, a gente foi proibido de colocar adesivo na semana da eleição. Tem que tirar a cara do Lula. 10 dias antes da eleição, tivemos que pegar todo o material e retirar as fotos do Lula. Do nada apareceu essa, nunca vi isso. Depois, faltando 5 dias, não, pode deixar. Aí lá vai, foi um material perdido. Então tudo fizeram, não podia dar entrevista. O Maníaco do Parque deu entrevista, Suzano von Richthofen dá entrevista, né? Marcola dá entrevista, mas Lula não poderia dar entrevista. Foi uma coisa assim, tipo assim, o cara vai morrer. E ao contrário do que imaginaram, o Lula saiu mais forte com a namorada nova e agora está liderando as pesquisas. Então isso leva esse povo à loucura. Sabe por quê? Porque gênios não se fabricam. Estadistas não se fabricam. Gênios nascem gênios. É tanto que se um pai, por exemplo, é um filho de um grande cantor, também fosse cantor, é muito difícil um cantor grande, famoso, tem um filho cantor também. Pelé, os filhos de Pelé nenhum jogou futebol, filho de Roberto Carlos não canta. Tá, essa coisa. E o estadista, ele nasce estadista, não adianta você querer eliminá-lo. É como o Mandela, 30 anos na prisão, depois saiu, foi presidente da África do Sul, certo? Então tentaram fazer com Lula e pegaram o nordestino porreta arretado, que disse: não vão,
ofereceram a tornozeleira eletrônica. Ele assumiu a culpa e ele dizia: eu vou mostrar que os criminosos são os juízes que me condenaram. E isto aconteceu. Agora, em acontecendo esse fato, para encerrar, essas pessoas que usaram isso e que condenaram o Lula antes, ainda na delação, e que usaram os meios de comunicação, locutores daqui, muitos, certo? Se tem caráter e hombridade, deveriam assumir, não todo o tempo que usaram para condenar o Lula e os petistas, um pouco do tempo dos seus programas para pedir desculpas públicas ao cidadão do mundo e aos petistas, porque nunca houve uma perseguição tão violenta, certo?, contra o Lula e os petistas, como houve aqui no Brasil, desde o golpe da Dilma até a prisão do Lula. Isso foi exposto pelo Intercept, isso foi exposto pela Operação Spoof. Os diálogos criminosos dos promotores e juízes é uma coisa, sabe, se fosse qualquer país do mundo, era para estar todos presos. Porque interferiram na vida de muita gente, inclusive na morte de pessoas, como a dona Marisa, por exemplo, e a gente viu surgir mau caráter. Como eu disse a você, o fato de estar com a Bíblia na mão, uma farda ou um estetoscópio, não quer dizer que eu tenha caráter, certo? Aqui não justifica, porque a gente viu médicos no hospital sírio-libanês passar o prontuário da dona Marisa mostrando como era fácil matar ela. A gente viu isso, desdenhando da morte do irmão do Lula, do Neto. Então essas pessoas são os apoiadores desse governo. São essas pessoas que agora não estão achando bom, porque a verdade está vindo à tona. E a maior de todas as leis é a lei da compensação. Você faz aqui, você paga aqui. O Lula aguentou calado, não pediu direito de habeas corpus, pediu de habeas corpus para sair da prisão. Mas os autos do processo do Lula, ele só foi ter acesso 4 anos e meio depois. Como que você vai fazer uma defesa se você não tem acesso aos autos? Nem os autos eles davam para a advocacia do Lula ter acesso para fazer sua defesa. E quando o processo veio, que o Intercept mostrou a verdadeira farsa, e aí o STF começou, que ajudou a Moro fazer isso, porque não puniu o Sérgio Moro, voltou atrás, liberou as investigações, e aí sim, quando desnudaram os processos, nenhum tinha fundamentação, muito menos o direito de Sérgio Moro tirar um processo de São Paulo e levar para Curitiba, porque era para dificultar a defesa do Lula, e todos os processos foram anulados, tornados sem efeito, e se quem quiser processar, comece do zero, mas se tragam provas. Essa é a situação atual. Portanto, a única lei inefável da vida é a lei da compensação. Eu só quero o que há de ser meu. E se você fizer aqui, você paga aqui. Bolsonaro está pagando. Temer já pagou. E não adianta vir com essa de bonzinho não, porque não está bom para eles também não. Muito bem, Elisiário Máximo e Nonato Saraiva. Mandar aqui um abraço, assistindo o programa Deca, Vitória Tavares e Wilame Filho. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olha, são 18h18. Elisiário está comigo, né, produção? Coloca aí a imagem dele, por favor. Coloca. Elisiário, eu vou deixar uma pergunta aqui para você responder logo depois do intervalo, tá? Na sua fala agora, você continua ainda expondo na sua fala aquela interrogação, né? Desde a primeira vez que você participou aqui no Balanço Diário comigo, você sempre ainda vem com essa, uma certa relutância, assim, com relação a Lula realmente concorrer à presidência da República no próximo pleito ou não, né? Você sempre coloca ainda essa dúvida, você fica sempre com o pé atrás. Eu não posso dizer ainda que o Lula vai concorrer. Você ainda fica com aquele receio de que aconteça alguma coisa que ainda impeça o ex-presidente Lula a participar, a concorrer à presidência da República na próxima eleição. Quando voltar ao intervalo, eu quero que você ainda fale sobre isso. Se continua realmente esse seu receio, ou se você hoje já vê um quadro melhor, você já vê realmente que Lula vai concorrer, que não tem como mais ninguém impedir. Já já nós vamos voltar, vamos a um rápido intervalo e eu volto com Elisiário Máximo e Nonato Saraiva. Elisiário respondendo essa pergunta. Voltamos já!
forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São 18 horas e 24 minutos. Agradecer a audiência maciça, muita gente assistindo em todas as nossas plataformas digitais. Olha, eu quero falar com você agora, atenção, você que está procurando aquela promoção, né? E você já sabe, promoção de até 50% é no Atacadão Mega Torra. Vamos ver! Semana Brasil Mega Torra, até 50% de desconto em todas as lojas. É a semana pra comprar barato. Jogo de cama casal 3 peças de 29 por 17,99. Porta travesseiro liso ou estampado só 9,99. No masculino tem bermudas, camisetas, polo, tudo por 15,99. No feminino tem blusas, regatas a 9,99. Calça jeans colorida a 29,99 e 39,99. Semana Brasil Mega Torra, até 50% de desconto. Até 50% de desconto é no Atacadão Mega Torra. Muito bem, volta para mim, produção. Isso, volta para mim, porque agora eu quero falar, atenção, você que está procurando trocar aquele óculos, aquela lente, você sabe que o lugar é a Ótica
a Graciosa que está no mês do cliente. Vamos ver. Tá preparando, muito bem, estão preparando aí o comercial da Graciosa, né? Então eu posso falar de Associação Polisaúde, né? Associação Polisaúde, você que está pensando em prevenção, você lembra logo da Associação Polisaúde. Vamos ver. O que você faz com R$2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Faça agora, sua família merece. Associação Polisaúde. Agora sim, né? Agora vamos ao comercial da Ótica A Graciosa. A Ótica A Graciosa celebra o mês do cliente com uma condição especial. Afinal, ter você em nossa história é um verdadeiro presente. De 1º a 15 de setembro, ao realizar suas compras na A Graciosa, você ganha 20% de desconto à vista ou 10% em até 6 vezes. É a chance ideal para você comemorar essa data com todo conforto, qualidade e segurança que você merece. Visite já a nossa ótica e aproveite. Feliz Dia do Cliente com a Ótica A Graciosa. Você merece esse presente. A Graciosa, a Andréa, a Daya, a Neide está esperando você para dar aquele atendimento que você só tem lá na Ótica A Graciosa. Elisiário Máximo, e aí, meu amigo? A pergunta que eu deixei antes do intervalo, como é que você está vendo esse momento? Você ainda tem essa preocupação de que algo possa acontecer que venha impedir que o ex-presidente Lula possa realmente disputar as eleições no próximo pleito? Ou você já vê um cenário assim mais confortável, já há mais uma certeza com relação a isso? Olha, nunca é fácil para quem é de esquerda, nunca é fácil para quem é de movimento popular. Nunca é fácil. Nós estamos vivendo dentro de um golpe. Estamos vivendo dentro de um golpe que quis ser ampliado o golpe com Jair Messias Bolsonaro. As pessoas que deram o golpe no Brasil, as pessoas que levaram o Lula para a cadeia, estão sentadas em Brasília. Estão sentados, são senadores, são deputados federais, são governadores. Tem várias pessoas do judiciário brasileiro que foram promovidas. Essas pessoas fazem parte do golpe. O Lula só foi preso porque sabia que a Dilma ia passar a bola para o Lula. O Lula fez 2 mandatos excelentes, com 100% de emprego no Brasil, emprego pleno. A Dilma fez o primeiro mandato excelente. Ela ia fazer o segundo mandato dela excelente se não fosse esses golpistas, essa mídia golpista brasileira, consórcios internacionais, que o golpe não veio só dentro do Brasil. O golpe também veio de fora, de pessoas de fora do Brasil dando golpe, que levaram o Lula para a cadeia. O Lula, para se proteger, para não morrer na cadeia, nas suas últimas falas no sindicato de São Bernardo, ele dizia, se protegendo, eu não vou me suicidar na cadeia. Essa fala dele é uma proteção. Olha, se eu aparecer morto e dizer que eu suicidei, é mentira, que eu não vou me suicidar na cadeia. Eu vi tudo que foi montado no dia que fizeram aquela prisão do Lula no apartamento, levando ele para o aeroporto de Congonhas para filmar
aquele jato da Polícia Federal levando, já tinha fogos de artifício preparado na praça em frente ao aeroporto de Congonhas, era tudo uma montagem. Você viu a Lava Jato sendo transmitida ao vivo pela Rede Globo. As notícias saíam primeiro na Rede Globo que as próprias familiares do Lula, como o Nonato disse antes. Então, eu acredito o seguinte, o Temer... Você imagina você comigo que está nos assistindo. Imagina um golpista que se alojou do Alicerce de Brasília, que está fazendo corrupção de milhões ou até bilhões, sabendo que o Lula vai voltar. Imagina a situação desse golpista em Brasília, sabendo que o povo percebeu que eles são o mal do Brasil. E eles estão lá, que são muitos, donos de televisão, povo do agronegócio, cantores, partidos, todo mundo sabe quem são os golpistas brasileiros. Eles não querem abandonar. Então, a gente tem que ficar firme, nunca desistir da luta, que pode aparecer mais alguma coisa aí. Eles vêm tentando sistematicamente. A última tentativa de não ter uma eleição aqui foi no dia 7 de setembro, mas o Bolsonaro vem tentando desmerecer as urnas, de não ter eleição, de desmerecer as urnas. Então, é muito complicado. A gente tem que ficar atento. Tudo leva a crer que o Lula vai ser o próximo presidente da República, que vai ganhar as eleições. Mas a gente não pode tirar o pé hora nenhuma, porque quem está governando o Brasil hoje são os golpistas, e eles não vão querer abandonar o poder. Vocês assistiram um vídeo pelas redes sociais mostrando o Michel Temer com a cúpula de homens brancos dominantes, aqui em São Paulo, em reunião, com uma pessoa desmerecendo até o presidente da República, que é o fantoche deles, o Bolsonaro. Você acha que essas pessoas vão simplesmente deixar acontecer a eleição e o PT volta a governar? Se eles deram um golpe no PT, você acha? O que foi tramado é muito maior do que todo mundo imagina. Nós vimos o Lula vindo ao enterro do seu irmão, do seu neto, com policiais vestidos com logotipos de polícia americana. Isso que nós vimos. Os diálogos que tem entre Dallagnol e o Sérgio Moro chega a ser uma loucura, uma afronta a um país do tamanho do continente que é o Brasil. Então, no meu modo de ver, eu até digo nas minhas lives, Lula, e vou repetir aqui, companheiro Lula, faça campanha pelas redes sociais, tome cuidado, não suba em cima de um caminhão, faça reunião fechada, com militantes do PT conhecidos, porque o presidente Lula hoje no Brasil, quem corre um sério risco de vida, um sério risco de sofrer um atentado. Então, hoje é o que eu penso, o Lula sofre um sério risco de vida, de sofrer um atentado. Eles vão tentar de tudo, e essa pode ser uma possibilidade. Pode ser tanto uma possibilidade de algum maluco, ou pode ser alguma possibilidade de algum político golpista, de não deixar o Lula voltar àquela cadeira. Eu tenho um pé atrás, e se eu fosse o Lula não precisa, Lula. Você não precisa de ir para a rua. Faça pelas redes sociais. Deixa que o povo vai para a rua. O senhor não precisa. Está correndo um sério risco. É a minha opinião. Muito bem, Elisiário Máximo sendo enfático aqui no programa, dizendo com todas as letras, o ex-presidente Lula corre um sério risco de morte, tá? Se fosse expor realmente, de perder sua vida num atentado. Ele diz, palavras de Elisiário Máximo, que Lula deve fazer a campanha pelas redes sociais, fechado com pessoas de alta confiança, porque se for para as ruas, corre um sério risco de perder a vida. Palavra de Elisiário Máximo. E eu pergunto a você, Nonato Saraiva,
Você concorda com o que Elisiário está dizendo? Na sua opinião também, Lula, ele está ameaçado realmente de poder perder a vida até nessa campanha? Eu vejo isso e ainda acrescento. Eu estou tentando ver o que é que o Bolsonaro vai fazer se ele chegar a concorrer no segundo turno, qual o artifício, a artimanha que ele vai aprontar. Porque nós tivemos a fakeada, ali foi uma fakeada, certo? Que rendeu-lhe a presidência, ele estava com menos de 12%, certo? E ali, quando, na noite anterior, o diretor de programação da Globo se reuniu com o Bolsonaro estranhamente, e no outro dia, no final de tarde, surgiu essa história da facada. Quando a minha esposa ligou, Bolsonaro, eu digo, mentira. Mentira, e vocês vão ver que é mentira. Já começaram a sair agora, né, as acusações, aí, as pesquisas e jornalistas estão apontando que aquele foi um ato premeditado, que tinha um dos filhos de Bolsonaro por trás daquilo ali. Já tem um bocado de teses aí que estão desmontando aquilo ali. Então esse povo é capaz de tudo. Inclusive o Alexandre Frota colocou isso aí, né? A gente volta no golpe 64, foi o que o Carlos Lacerda fez. Olha o atentado da Rua Toneleiro, que foi aquilo ali, foi um auto-atentado, terminou com o suicídio de Getúlio. Então esse povo é o mesmo, é a mesma elite de extrema-direita, são seus descendentes que estão agora aqui, continuando essa mesma prática. Então escrúpulos, caráteres não existem no dicionário desse pessoal. Estão capazes de qualquer coisa. Como eles atribuem aos outros tudo o que eles fazem, certo? O que eles atribuem ao Lula, a família do Bolsonaro está fazendo todo dia. Disseram que o filho do Lula tinha uma Ferrari dourada, era de um príncipe saudita. O menino estava fazendo uma tese de doutorado no Zoológico de São Paulo. Disseram que o cara saiu de limpar cocô de elefante para um milionário. Disseram que a Friboi era do cara, a Oi era do cara, sabe? E saiu, e nunca você viu a voz de um filho do Lula, ou a voz de uma filha da Dilma. Mas os filhos do Bolsonaro estão aí, usando a Lei Rouanet, 4.600.000, na Lei Rouanet, o Mário Frias botou para o Renanzinho, que nunca deu um prego na barra de sabão, para usar um projeto da casinha virtual, casinha de games, casinha games. Ele só sabe jogar videogame. Aí o Mário Frias arranjou lá para ele um recurso de 4.600.000. Quanto foi o triplex do Lula? Só o Renanzinho já está movimentando 4 milhões. O ministro do Meio Ambiente, quando saiu com uma mansão de 15 milhões, numa das áreas mais nobres de São Paulo, certo? Então esse povo está se arrumando nesse período, porque sabe o desespero do Bolsonaro. Por isso que eu estou perguntando, o que será que o Bolsonaro vai fazer agora? Ele sabe que quando sair e deixar o foro privilegiado, ele será preso. Se não for preso aqui, será preso pela Corte de Haia. Eu já disse, está sendo julgado todo dia vários processos na Corte Criminal de Haia, a mesma que investiga e prende os criminosos de guerra nazistas. Se ele escapar daqui, ele é preso lá. E elas vêm buscar onde tiver, não prescreve, não tem limite de idade. O que é que eu estou pensando? Tem dois fatos. O Lula pode ser atingido de alguma forma, como também podem premeditar um outro auto-atentado contra o Bolsonaro, num tiro de festim, numa mobilização para culpar a esquerda. Quando eles estão desesperados, são capazes de qualquer coisa. Já houve rumores aí nessa mobilização, parece que Dória se antecipou e pediu à polícia para não dar um tiro lá em São Paulo, porque eles não vão desistir, como fizeram a fakeada, vão tentar talvez agora um tiro de festim, fui atingido, foi à esquerda, não duvidem. Tanto pode haver atentado contra o Lula, como num ato de desespero tremendo, um auto-atentado contra essa figura. Aqui, são capazes disso sim. Isso pode acontecer. Eles estão vendo que a coisa não está boa. Eles estão tendo altos lampejos de desespero profundo pelo que está acontecendo. Vê se decompor, vê essa queda tremenda de popularidade, vê seus eleitores, agora depois do 7 de setembro, muitos debandaram do Bolsonaro. Muitos estão apelando para a chamada terceira via, que você vai colocar daqui a pouco, eu acho, né, já inconformados, porque não sei o que deu na cabeça do gado, que achava que iam realmente invadir o STF. Né? Botaram na cabeça, foram na cabeça do Bolsonaro, acabaram dando com os burros na água, voltaram tristes para casa, né, endividados, e muitos disseram, a gente viu um cara aqui da nossa cidade vizinha, que era o bolsonarista ferrenho, detonou o Bolsonaro na emissora de rádio aqui, chamou de tudo que cidadão poderia ouvir, precisava ouvir. Então, já estava em queda livre,
né, decompondo-se nas pesquisas, derretendo. E depois desse evento do 7 de setembro, que eu disse aqui que ia ser uma fanfarronice, e foi mais uma fanfarronice, certo? O que será que ele vai aprontar agora? Bolsonaro já aprontou demais. Como ele não teve, e o Elisiário colocou bem, ele caiu de paraquedas, ele foi um erro, né, de subestimaram o cara, ele caiu de paraquedas, nunca teve projeto, e nem tem, e nem terá. Ele botou na cabeça que governava do mesmo jeito que passou nos 30 anos no Congresso, cochilando na cadeira e usando verba pública para comer gente. Que ia viver desse tipo de coisa, de fanfarronice, de brincar de piadinhas, porque a política do Bolsonaro eu vou passar o mandato inteiro provocando um fato que vai tirar o foco da mídia quando um problema vier para eu resolver. Foi assim na queda do PIB, foi assim quando você perguntava, e as vacinas, ele dizia, não sou coveiro. Então, o que repercutiu? Mais eu não sou coveiro do que a responsabilidade que ele tinha que ter sobre a vacina. O que foi que repercutiu quando ele voltou de Nova York para explicar a queda do PIB? A banana que o idiota do carioca mostrou para o povo brasileiro repercutiu mais do que a explicação sobre a queda do PIB. Então, como ele não sabe, não tem o que dizer, e sua equipe econômica é a maior tragédia econômica da história política desse país, ele fica provocando fatos, aberrações, falácias, e é orientado. Trump fazia isso, e muito bem, mal, né, para o mal, para espalhar o mal, para tirar foco das coisas, e ele acha que vai levar até o fim do mandato essa prática de desfocar o verdadeiro sentido da sua responsabilidade, de tirar o direito de dizer, olha, eu vim aqui para fazer isso. Sua equipe econômica é um desastre, o governo de Bolsonaro é o maior desastre, a maior pobreza, a maior alta de todos os dias, a maior queda, a inflação voltou para a casa do brasileiro. Ande na rua de sua cidade e vê o número de mendigo que está nas esquinas. Os caras estão comendo ossos, feijão quebrado no supermercado, a R$ 3,90, como se fosse feijão. Coisa que era para dar a ovelha, a gado, a cavalo. Está sendo vendido no supermercado como feijão. Enquanto isso, as petroleiras que estão agora ganhando as nossas refinarias, e aí aumenta a combustível assustadoramente, mas o Brasil entrou nessa. As petroleiras que vieram aqui explorar nossa gasolina sem tributação, elas estão fazendo aquela coisa da política de paridade internacional. Você produz aqui a $1, os Estados Unidos também, ou a R$1 também, mas você ganha quando ele vendeu as nossas refinarias, e aí a gente está tendo um déficit de produção, e ele está trazendo a gasolina de fora, por isso que aumenta aqui. Tudo que está acontecendo é porque venderam nossas refinarias, diminuíram a produção, e nós temos que comprar complementação de gasolina vinda de fora, e aí aumenta. Isso aí já é previsto para dar lucro a cartéis de postos de combustíveis e petroleiros que estão aqui explorando o nosso petróleo sem tributação. Então, tudo de mal, de maléfico para o povo, esse governo está fazendo. E para se manter no poder, eles são capazes de tudo. Não querem largar o osso. Não só ele, mas o grupo que o colocou lá. E são muitos, são bancos privados, são ruralistas, são essas pessoas que bancaram os atos antidemocráticos, que bancaram o ato político de 7 de setembro, são essas pessoas que estão usando o Bolsonaro para realizar os seus fins. Esse grupo pesado, político, riquíssimo, que usa a perda de direito do trabalhador para se locupletar no lucro acima da vida. Essa é a minha opinião. Muito bem, Nonato Saraiva e Elisiário Máximo, ao vivo, aqui no Balanço Diário. Quero agradecer aqui a audiência do meu querido professor Kim Alves, está assistindo o programa lá em Fortaleza, e ele está dizendo aqui, olha, vai vir a CPI da fakeada, vai morrer muita gente. Olha só, se o amigo quiser, pode mencionar sobre minha intervenção. Muito bem. Aqui está falando o professor Kim Alves. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Meu querido Elisiário Máximo, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta a você, e depois o Nonato vai e também coloca a fala dele, né? Vamos falar aqui, o Nonato acabou de tocar sobre essa questão da terceira via, tá? Eu queria perguntar a você o seguinte, Elisiário, como você vê as mobilizações de grupos capitaneados por Ciro, Dória, MBL e companhia,
na tentativa de emplacar essa terceira via. Isso tem realmente substanciação? E Ciro, né? Gostaria de ouvir de você, né? O que você acha que Ciro pretende, né? Sempre que ele tem oportunidade de falar, ele realmente atacar tanto assim o ex-presidente Lula. O que é que você acha? Onde é que você acha que ele pretende chegar? Por favor, Elisiário Máximo. Vamos começar com o Ciro? O Ciro Gomes é uma pessoa extremamente inteligente. Eu vou aprender essa sua gargalhada também, que Eu quero aprender a sua inteligência, cara. Você é muito inteligente. Olha, o Ciro Gomes, ele perdeu uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade de ter ficado do lado do povo. O Ciro Gomes, quando ele foi embora do Brasil, ele demonstrou que ele é um político que não merece nenhum tipo de respeito. Uma pessoa que disputa a urna de um pleito que tem segundo turno, um pleito presidencial, e milhões de pessoas votou nele, e ele simplesmente abandona o país e vai para a França. Ele mostrou uma falta de respeito. Ele quis desqualificar o presidente Lula quando o presidente Lula estava na cadeia. Se ele tivesse abraçado, ele foi muito ignorante a esse respeito, que ele é um político. Se ele tivesse abraçado a causa, ele viu, ele sabe o que estava acontecendo. Hoje ele já falava, olha, essa Lava Jato está destruindo o Brasil. Por que ele não defendeu o povo, não defendeu as empresas? Ele perdeu uma grande oportunidade de ser o presidente da República do Brasil. Ele tem capacidade para isso, ele tem inteligência para isso, só que a inveja dele, de um metalúrgico que saiu do pó da terra e se tornou o presidente da República, é muito grande. Eu acho que o Ciro, quando ele dorme à noite, ele fica pensando, olha, eu sou uma pessoa letrada, eu sou uma pessoa estudada, e o povo gosta do metalúrgico, gosta do Lula. Ele perdeu uma oportunidade muito grande de se tornar o presidente da República. A verdade é essa. A terceira via passou uma vergonha danada nesse último protesto do Movimento Brasil Livre. Eles passaram uma vergonha tremenda, não só o Ciro Gomes, como o Fala Mamãe, né? o Arthur, como o Dória, estavam tudo em cima do caminhão, o Mandetta, são tudo presidenciáveis. Essas pessoas marcaram um protesto pela rede social, achando que o povo ia aderir. Mas eles cometem um grande erro. Eles atacam o Lula. Se eles não tivessem atacado o Lula, talvez até esquerdistas iam fazer volume para eles. Eles não têm ninguém. Eles fizeram um protesto aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, subiram em cima do caminhão e tinha 2.000 pessoas. A Prefeitura de São Paulo disse que tinha 6.000 pessoas. Na verdade, tinha 6.000 pessoas na Paulista, mas 4.000 estavam passeando na ciclovia que o Haddad fez, mas 4.000 estavam passeando, escutando os músicos da Paulista, que a Paulista, nos domingos, é muito bem frequentada pelo povo de São Paulo. A periferia vai até o centro em busca de diversão, de entretenimento. E lá estava o movimento MBL, com o governador, com o João Dória. Olha, todas essas pessoas que se atrelaram ao rabo do Bolsonaro não vai a local nenhum. Alguns mais espertinhos aí saiu antes que o negócio começasse a cheirar mal. Mas o povo sabe. Hoje o povo sabe quem é quem. O povo sabe que o Dória foi eleito junto com o Bolsonaro. O povo sabe que o Mandetta foi o precursor do Tchau Querida. O povo sabe que o movimento Brasil Livre não passava de robôs de um amigo golpista da Rede Globo que chamava as pessoas para a rua para eles. Não existe ainda no Brasil o tal da terceira via. Eles tentam emplacar a terceira via. Você vê o caso do Datena, por exemplo. Na verdade, o Datena não é candidato a nada. Ele não é candidato. Ele foi colocado lá porque a Bandeirantes está se desgrudando do Bolsonaro. A Record do Bispo Macedo
também está se desgrudando do Bolsonaro. O Bolsonaro não respondeu à altura o que o Bispo Macedo queria. O Bispo Macedo queria o Bolsonaro que ele fosse um empregado dele para a implantação das igrejas universal no continente africano. O Bolsonaro, no continente africano, não aceitou as igrejas universal de bom grado lá. Então, cada dia mais, o Bolsonaro vai perdendo os seus. Só que, por isso que eu digo, eles ainda não conseguiram emplacar a terceira via. Tentaram emplacar a terceira via com o governador do Rio Grande do Sul, tentaram emplacar a terceira via com o João Dória, tentaram emplacar a terceira via com o Luciano Huck, mas não conseguiram. Está muito difícil para eles fazer, na verdade, hoje, não é nem terceira via. Está muito difícil fazer um segundo nome, porque hoje o Bolsonaro não disputa mais eleição. Ninguém vai atrelar. Tanto é que o Bolsonaro nem partido tem. Ele não tem partido porque ele não quer ir para partido nenhum, que ninguém quer ficar com ele. Eu desconheço, hoje no mundo, um presidente da República, de qualquer outro país, que venha visitar Bolsonaro. O presidente do Portugal veio a São Paulo para a inauguração do Museu da Língua Portuguesa. Com respeito, ele foi visitar Bolsonaro, mas saiu falando mal, que o Bolsonaro não usou máscara hora nenhuma. Então, foi uma visita negativa para o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma vergonha mundial, ele é mal visto mundialmente. Foi a primeira vez, durante 100 anos, que o Brasil não tem o presidente do Brasil como uma pessoa que é uma pessoa boa vista para a revista Forbes. Colocaram a Luísa Trajano e não colocaram o Bolsonaro. Não colocaram o Bolsonaro por quê? Porque ele é mal visto no mundo. Ele é tão mal visto no mundo que ele vai lá na ONU, lá, ele é o único presidente da República que não está vacinado contra a Covid. Então, não existe a terceira via ainda. E no meu modo de ver, não tem tempo hábil para se formar, que não é nem a terceira via, a segunda via para disputar com Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem tempo hábil. Olha, as próximas pesquisas que vocês vão ver daqui 15 dias ou 20 dias, vai dar o presidente Lula ganhando no primeiro turno. Então, é por isso, e repito, que o presidente Lula tem que se preservar para não sofrer nenhum tipo de atentado de pessoas malucas. Estou falando que é o governo que vai matar o presidente da República, não. Vai fazer um atentado contra o presidente, não. De pessoas malucas, que hoje no Brasil nós temos zumbis. Então, a terceira via não emplacou, não vai emplacar com Ciro Gomes, não vai emplacar com Dória, não vai emplacar com Mandetta, muito menos com o senhor Sérgio Moro. Olha, se eu fosse da extrema-direita hoje, eu estaria preocupado, porque que não tem ninguém para disputar com Lula. A verdade é essa. Elisiário Máximo, Elisiário, eu gostaria muito de ficar mais tempo com você, mas eu sei que você é uma pessoa que está sempre solícita ao meu convite aqui no Balanço Diário. Nós vamos fazer muitos outros programas até o pleito de 2022. Eu queria aproveitar então esse espaço já com você. Inclusive você vai ter uma live hoje às 21 horas, eu vi você anunciando, né? Então, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, depois eu vou ouvir aqui Nonato e ele também faz as considerações dele. Por favor, Elisiário. Sempre te agradeço, te dou os parabéns por essa oportunidade que você dá para as vozes de esquerda aí do teu programa, como você disse, as de direitas que não estão querendo ir, se a esquerda quer ir, nós estamos presentes aqui, a todos os ouvintes, a todas as pessoas das redes sociais que estão assistindo o programa. É um prazer imenso. Quero deixar aqui, olha, o meu carinho a este programa, que eu estou aprendendo a admirar muito e aprendi muito hoje com o Nonato, que excelentíssima pessoa, muito inteligente. Ao vivo, já te convido para participar de uma live comigo, tá bom? Primeiro. Ao vivo, participar de uma live comigo e um beijo a todos vocês e vou terminar. Olha, a verdade é essa, gente. O que vocês acham disso? Boa noite a todos vocês aí. Boa noite, Elisiário Máximo. Em breve voltará conosco, com certeza.
Nonato, antes de falar com você, eu quero falar com você que está pensando naquele genérico, hein? E quando fala em genérico, você sabe que é Franfarma. Na Franfarma você tem farmacêutico de plantão, hein? É verdade. Tem também o menor preço da cidade. E você também tem descontos que vão de 20% a 90%. A Franfarma fica aí, ó, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. Telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma. Muito bem. Meu querido Nonato Saraiva, eu vou aproveitar agora para você concluir, né, o seu tempo com a fala, dando continuidade à fala do Elisiário, e eu deixo aqui o mesmo questionamento para você, né, que é exatamente a questão do Ciro Gomes, né? O que é que você tem a falar a respeito do Ciro? Você concorda com o Elisiário que não haverá terceira via? Na verdade, estão à procura de uma segunda via, que na verdade, pelo que Elisiário fala, Bolsonaro não pode ser colocado como uma ida a um segundo turno com o ex-presidente Lula, que teria que surgir um outro nome. O que é que você pode falar a respeito disso? Esse nome seria Ciro Gomes ou não? E começar também por Ciro, né? O Ciro, ele teve a grande oportunidade de ser um referencial. Se bem que eu nunca o considerei de esquerda, né? Para começar a ser de esquerda, você tem que ter uma coisa, tem que ter coerência em princípio. Quantos anos o Lula está no PT? Certo? O que o PT passou, quantas eleições o PT perdeu e depois venceu? O que o PT passou, nenhum partido aguenta. Pelo contrário, se subdividir em várias outras camadas de partido que têm a mesma ideologia. Só mesmo para contar tempo num programa eleitoral, num programa de TV, tem mais tempo do que a esquerda. A esquerda se mantém lá. Ciro passou por 8 partidos. Então, coerência já não tem, em princípio também não. Até da Arena foi. Do partido de Roberto Campos, ele queria ser o presidente, presidenciava. O partido não votou a favor dele, votou a favor de Eduardo Campos. E aí ele saiu do partido. Ele, quando o Lula foi preso, ele disse, agora é minha vez. Eu vou deitar e rolar em cima da esquerda. E achou que ia ser o referencial. Só que ele subestimou a capacidade de pensamento das esquerdas. Ele nunca se solidarizou com o Lula. Pelo contrário, todo debate, espaço que o cara achava, ele atacava o Lula. Chamava o Lula de todo que é tipo de adjetivo pejorativo. Ele não foi. Todo mundo foi visitar o Lula na cadeia. Ele não. Ele rezava para que o Lula morresse. Eu acho que ele pensava, agora é minha vez. Eu vou ser o único, entre aspas, das esquerdas. E talvez seja presidente. Aí ele viu o Lula sair mais forte. Ele viu o Lula voltar agora liderando as pesquisas. Mas antes disso, e a gente conheceu o Ciro. E aí ele demonstrou quem era realmente quando ele fugiu para Paris. Ele arregou. Não só ele, mas o eleitorado do Ciro também desapareceu no segundo turno. E aí eu coloco que o Bolsonaro fez sua parte. Haddad fez a dele. Os dois juntos, Bolsonaro tirou 57 milhões e com tudo que o PT passou, Haddad tirou 46 milhões. Mas 49 milhões não votaram, nem no Haddad, nem no Bolsonaro. Essas pessoas que se abstiveram, ou arregaram ou fugiram, são tão responsáveis pelo Bolsonaro estar hoje no poder e por essa situação, como os que votaram no Bolsonaro. Porque deixaram, se abstiveram. E eu digo sempre, tem 3 fatos. Greca em Curitiba, Dória em São Paulo e Crivella no Rio, todos 3 foram segundo colocados nas eleições. Nessas 3 capitais, em primeiro lugar, foi voto branco e nulo. Olha o que é que você faz deixando de votar. Olha quem tu está pondo na cidade. Olha quem tu pôs no país, quando foi para Paris, quando deixou de votar no segundo turno. Então esse é o Ciro Gomes que nutre uma inveja tão grande do Lula e não aceita como Elisiário colocou. Ele é bem criado, é de família, e ele é conhecido aqui no Ceará como Ciro, 5%, Ciro 8 partido, e a versão moderna do coronel Adalto Bezerra. Ele não vai a lugar algum. Se juntou agora ele demonstrou quem era, se juntou tentando formar uma terceira via, achando que foi uma vergonha, o cara fazer um movimento ali na Paulista, depois do Bolsonaro ter feito aquele movimento dele. As esquerdas sempre fazem o quê? No Engabaú, no Rio de Janeiro, a esquerda nunca fez eventos na praia. Praia tem sempre gente. As esquerdas sempre fizeram na Cinelândia, na Candelária. Os movimentos históricos da política do Brasil foram lá.
A Paulista tudo bem, mas no Rio, nas outras cidades, não. Então o Ciro se reuniu na Paulista e foi uma vergonha para Dória também, porque foi na cidade dele, Mandetta, Ciro, o MBL, que foi o maior disparador de fake news contra Dilma, e usaram o movimento de uma suposta terceira via para atacar o Lula. O que é que o Lula tem a ver com essa política de hoje? Lula saiu do poder há 11 anos. E o pessoal ainda está olhando para trás e culpando o Lula por suas próprias irresponsabilidades. E aí nós temos as pessoas que estavam tentando emplacar a terceira via na Paulista, querendo se demonstrar como uma terceira opção, quando na realidade passaram vergonha. Eu não sei o que eles vão fazer depois desse fiasco, que foi essa tentativa de demonstrar que tinha força política. Mas, mais uma vez, o Lula emplacou e mostra, como vem demonstrando nas pesquisas, que junto num pacote só, ele derrota Bolsonaro e a terceira via. Quem for de terceira via, que cuide em se arrumar e se ajeitar, porque o negócio não está muito bom não. Então agradeço a todos, a você mais uma vez, a uma amiga Elisiara, a todos que estão lá em Juazeiro do Norte, a minha irmã, Miriam, seus filhos, o Deca, todo mundo que está nos ouvindo agora, nossa amiga Irlanda Cavalcante, que ia mandar um questionamento, parece que não deu tempo, e estamos aqui dispostos a discutir nos próximos programas com quem quiser vir aqui para a gente debater e fazer o contraponto em relação a tudo que houve. Espero que vocês tenham pego alguma coisa disso aí que sirva para fazer o seu pensamento, o seu ponto de vista. Muito bem, Nonato Saraiva, tivemos também aqui Elisiário Máximo, o programa fica aí nas nossas plataformas digitais, você que não conseguiu assistir todo, vai lá no Facebook Diário do Sertão, também no canal do YouTube, TV Diário do Sertão, na nossa homepage, Programa Checkmate CZ, no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate, programas completos para você assistir a hora que quiser, e também será reprisado pela Netline HD TV no canal 3, canal da TV Diário do Sertão. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Nosso próximo encontro será amanhã, às 17 horas, com o seu programa Balanço de... Boa noite, tchau, até amanhã. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.